Assim que ela entrar aqui, eu já mando também um convite para ela já entrar ao vivo aqui conosco. E para você que está chegando agora, que está vendo aí nossa live no ar, estou hoje aqui, eu sou Larissa Hack, estou representando o Movimento Mulheres que se Importam, que é o nosso movimento de mulheres cristãs que somos apartidárias e estamos aqui em defesa dos valores cristãos nas questões de políticas públicas e nas questões relevantes à nossa sociedade, à nossa cidadania. Então, se você tem esse chamado, também queima no seu coração, tudo que a gente tem vivido e o quanto a gente pode e precisa se posicionar diante de leis que estão sendo debatidas, diante de questões que afetam o dia a dia das famílias. Então, venha se envolver aqui também com a gente, já segue aqui a página, curta aqui, manda uma mensagem, fala um pouco sobre você, conta um pouco sobre a sua movimentação também em favor da nossa sociedade, em defesa dos nossos valores. E a gente vai te abraçar e te incluir. Eliana Salcedo, que está aqui nos assistindo, que idealizou e lidera esse movimento tão importante, está aqui nos assistindo ao vivo também. Com certeza será uma acolhida, assim como é com todas que têm se ajuntado a nós. Deixa eu ver se a doutora entrou aqui. Ainda não, vou mandar mais um convitinho aqui para ela. Aqui, doutora Cristiane. Bem-vinda, Isabela, bem-vinda, Ledi, bem-vinda, Shirley. Rodolfo está nos vendo aqui, Rodolfo Paloma. Sejam bem-vindos. Hoje é um tema tão relevante, nós tivemos uma outra live, né, numa oportunidade em uma outra plataforma, pelo Meet, na semana passada, também com a mesma temática de política sobre drogas. Foi muito, muito rico em informações científicas, em dados. A gente vai ter oportunidade ainda de também trazer o doutor que esteve conosco na semana passada aqui para uma live que também vai ficar aqui aberta ao público, né? Essa outra foi direcionada mais ao interno, às pessoas lá do movimento mesmo. Então, vocês que querem participar também receber esses conteúdos, é importante que vocês se juntem a nós também. E é um tema que ficou ali no meu coração, fiquei refletindo a respeito durante a semana toda e como isso é um contexto tão real, tão presente no nosso dia a dia, né? Então, gente, hoje a doutora Cris vai trazer um panorama para nós. E ela entrou. Doutora Cristiane, eu vou enviar para você um convite para você direto aqui. Boa noite, obrigada pelo convite. Deixa eu só ver se eu consigo deixar o celular em pé. Fica tranquila. Enquanto você faz aí esses ajustes técnicos, eu vou apresentar então a doutora aqui para quem está nos assistindo, tá bom? Vamos ver como é que ele vai ficar aqui de pé, porque o carregador dele também é complicado. Enquanto isso, eu vou apresentando a doutora aqui, então, tá bom? Tá certo. Então, para quem está chegando agora, quem vai falar, quem é a nossa especialista que vai trazer aqui uma palestra riquíssima em informação muito importante, é a doutora Cristiane Simões Bento de Souza. Ela é médica pediatra com área de atuação em nutrologia, doutora e mestra em saúde da criança e do adolescente, e ela é professora de pediatria dos cursos de medicina da UFG e da PUC Goiás. Esse aqui é só um pedacinho do currículo da doutora, mas muito mais a gente vai ter aqui de conteúdo que a gente já vai concluir o quanto ela tem de experiência também, e principalmente nesse tema que a gente vai abordar hoje, que é o uso de álcool e drogas na infância e na adolescência. Deu certo aí, doutora? Acho que sim, acho que tá tudo bem para começar. Legal. Doutora, fiz aqui uma abertura, a gente já estava conversando um pouquinho antes aqui, a respeito até da semana passada, que a gente já estava abordando esse tema aqui com as mulheres que se importam. Mas eu queria que a doutora também trouxesse aí para nós um panorama, rapidamente fizesse uma abertura do tema e já podemos começar aqui a concluir aqui, dar continuidade no nosso debate de hoje. Ok.
Obrigada, Larissa. Eu quero agradecer, né, a presença de todos que já chegaram. O nosso tema dessa noite, né, é uso de álcool e drogas na infância e na juventude. Eu vou, assim, se alguém tiver algum comentário, quiser falar alguma coisa pelo comentário, né, pode ficar à vontade. E também eu vou trazer um pouco de orientações, né, da Sociedade Brasileira de De novo. Oi, Aí, tinha caído a conexão, mas agora tá tudo bem de novo, né? Então, existe, assim, uma diferenciação, né, de drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Então, das drogas consideradas lícitas, aquela que o consumo, né, é considerado lícito, nós temos o cigarro, né, o tabaco e também o álcool, né? E, assim, há um tempo atrás, existiam, assim, propagandas em que o fumo era associado ao sucesso, né? Quem tem um pouquinho mais de idade lembra propaganda, né, de o sucesso. E era associado, assim, a pessoas, assim, saudáveis, a pessoas que estavam desfrutando da convivência com outras pessoas, né, assim, com fartura, em lugares bonitos, praticando esportes, né, com músicas, assim, do momento. E, de repente, né, foi feito toda uma propaganda para reduzir isso, proibir esse tipo de comercial, né? Outra coisa que foi colocado também foi fazer, assim, colocaram fotos, né, nas embalagens para... Ai, gente, meu computador aqui resolveu reatualizar. Daqui a pouco ele volta, não tem problema. Aí eles colocaram assim, associados ao sucesso, né? E de repente falaram, não, a gente vai colocar foto de pessoa que teve doença por causa do fumo, né? E não vamos mais deixar veicular esse tipo de propaganda. E aí o que aconteceu, né? Foi feita uma redução no consumo, né, dessas substâncias. Mas, atualmente, se a gente prestar atenção, o álcool, ele é associado à prática esportiva. Por exemplo, se você vai assistir um jogo de futebol ou algum outro esporte, no intervalo, as propagandas são relacionadas ao álcool, né? E mesmo o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que fala sobre dependência, ele coloca assim: se é tabagismo, tolerância zero. Se é maconha ou outro tipo de droga ilícita, tolerância zero. Se é álcool, aí até os 18 anos, tolerância zero. Lembrando que cerveja também é álcool, né? Então, o próprio documento traz esse tipo de colocação, né? E muitas vezes a gente encontra também, assim, comerciais, né, e até apoio dentro da própria igreja para o consumo, né? Então, os filhos crescem vendo seus pais tomando vinho, tomando cerveja, né? Algumas vezes a cerveja sem álcool, né? Só feita a partir do malte. Ou então, assim, a pessoa até justifica com a própria Bíblia, né? Falar assim, é por causa do estômago, Paulo deixou Timóteo tomar porque ele tinha, né, um problema de estômago, a Santa Ceia, Jesus fez com vinho, né? Aí tem toda uma discussão quanto ao teor alcoólico da bebida daquele tempo, mas não é bem o nosso alvo, né? Então, ele coloca assim, né, no trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria, que deve ser feita uma intervenção breve. O que seria intervenção breve? Durante uma consulta normal que a criança foi fazer, né, a pessoa, né, tá ali na consulta, e aí o médico chega e fala assim: qual droga você acha menos perigosa, né? Então, essa que ele considera menos perigosa,
provavelmente vai ser aquela que ele vai ter menos resistência a experimentar. Então, é aquela que a gente tem que, nas outras consultas, reforçar, né, quanto ao perigo, quanto se já experimentou, procurar conversar sobre isso. Aí a gente pode pensar assim, nossa, mas a consulta tem que ser tão rápida, né? Vai dar tempo de fazer isso? Assim, o intuito não é esticar muito a conversa. O intuito é fazer essa pergunta diante dos pais, diante dos acompanhantes, para que o pai, para que o acompanhante, né, ele já fica com a antena ligada e converse sobre esse assunto com a criança em casa, né? Essa é a principal. Acho que travou aqui um pouquinho, mas enquanto retoma ali o sinal da doutora, é muito importante essa questão de questionar, né, de colocar a pergunta, porque a pergunta muitas vezes faz a gente pensar e refletir muito mais, né? Uma pergunta como essa para os pais na frente dos filhos, perguntar qual droga você acha, né, que é menos perigosa, faz o pai realmente refletir. E com certeza faz muito sentido que seja a droga de mais fácil entrada ali para essa criança, né? Seja para uso ou pela convivência ali com os adultos que estão responsáveis ali por ela. Caiu mais uma vez aqui o sinal da doutora. Ela vai entrar daqui a pouquinho, já manda mais uma vez aqui o invite para entrar ao vivo. Muito relevante essa questão da intervenção, né? Dos médicos, né? Dos pediatras que tenham acesso, que tenham contato ali com a criança e expor essa situação, fazer pensar a respeito disso. Com relação ao cigarro, eu me lembro de quando eu era pequena, que eu tinha algum brinquedo que tinha um formato cilíndrico, assim, acho que era um Lego, algum brinquedo de encaixe. E era bem a fase da Marlboro, foi bem aqui como a Eli comentou aqui com a gente. E eu brincava que estava fumando. Me lembro de brincar que estava fumando e achar exatamente esses estereótipos que eram colocados e ligados ao cigarro, né? Sucesso, bem-sucedida, o fumar é isso. Oi, doutora. Doutora, você está próximo do seu Wi-Fi aí? Tô próximo e estava funcionando tudo de bom antes, nós testamos, mas aqui agora tá todo mundo de olho. Se eu cair, né? A gente não vai se abalar, a gente vai seguir. Doutora, eu estava comentando aqui, antes de você voltar, a importância dessa intervenção, porque é uma intervenção, né? Não, ainda que seja uma intervenção no pensar, falar sobre isso com os adultos que estão acompanhando a criança, né? Uma introdução do tema, quando a gente precisa responder sobre alguma coisa, uma coisa é quando a gente ouviu uma informação, leu num cartaz, viu numa propaganda, ou até ouviu uma informação do médico. Outra coisa é quando a gente tem que dar uma resposta, a gente tem que pensar, tem que buscar lá dentro da gente as raízes que nos fazem crer que aquilo ali é a verdade, né? Então, perguntar para um responsável essa questão da droga, né? Qual é a droga menos nociva, faz com que realmente o responsável ele pense e o profissional consiga identificar qual é o risco dessa criança realmente que está exposta, né? A qualquer tipo de droga. Então, achei bem relevante. Comentei que quando eu era criança também eu tinha um brinquedo que eu não lembro qual era, acho que era um Lego, um brinquedo de encaixe, e eu fingia que era cigarro. Muito motivada, aquelas propagandas mesmo que a gente via do sucesso, da riqueza, do profissional de sucesso, da beleza, muitas vezes, né? Tinha época, assim, também que até cigarro de chocolate eles vendiam, né? Eram aqueles cigarrinhos, e sempre quem aparecia fumando nos filmes, né, nos programas de televisão, eram as pessoas, assim, realmente vinculadas, né, com uma imagem de sucesso, né. E os sabores também, né, doutora? Chegou um tempo que começou a ter sabor, né? Então, você imagina quando lançava um sabor novo e daí vinha aquela propaganda, novo sabor cereja.
Uhum. né? Que gera de vontade, né? Não só É, numa criança, mas nos adultos, enfim, né? uhum. Verdade. Isso que você está falando, Larissa, hoje em dia a gente tem um paralelo, sabe? Que é com o narguilé, né? Narguilé ou cachimbo d'água, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu só uso a essência, porque eu só uso a essência. Mas o que é a essência? O tabaco tá ali de qualquer jeito, né? Só que eles colocam a essência para mascarar o gosto amargo do tabaco. E 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros, né? Só que sem filtro e com uma quantidade é, de alcatrão, de nicotina, muito maior, né? Então, hoje em dia, entre os jovens, tem algumas coisas que são consideradas, assim, glamourosas, né? A pessoa pensa assim, não, cigarro é fedido, cigarro é ruim, o cigarro, assim, muitas vezes é a primeira droga que começa, né? Muitas vezes o álcool puxa o cigarro e o cigarro puxa as outras drogas, né? Mas, assim, agora a gente tem também esse intermediário, né, que é o narguilé, e muitas vezes ele é visto como inofensivo, a pessoa pensa que só está usando essência, né? Mas aquilo é só para mascarar mesmo, né? Só para enganar, né? Porque senão a pessoa de primeiro não aceitaria. O nosso cérebro, ele tem, assim, sinapses, né? As nossas células nervosas, elas passam informação de uma célula para outra, e entre uma célula e outra tem o que a gente chama de fenda sináptica, né? Na fenda sináptica, são lançados o que a gente chama de neurotransmissores. E tem um neurotransmissor que se chama dopamina. A dopamina, ele é responsável pela recompensa, né? Quando ela é liberada, a pessoa se sente recompensada. Então, essa liberação, né, da dopamina, ela, assim, tem 2 tipos de receptor, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2, ele é, assim, mais rapidamente, o efeito dele é mais rápido, mas o tipo 2 é da punição. E quando tem bastante receptor, aí que ativa a recompensa. Então, tem uma porção de coisas nessa vida que dá pra gente a sensação de recompensa, né? Você passar num concurso, você tirar uma nota boa, né? Você tá com a pessoa que você gosta. Tudo isso vai te dar, né, uma sensação boa, uma sensação de prazer. Mas o que a droga faz, né? A droga, ela vai fazer você ter essa sensação com muito mais intensidade, né? Só que tem um preço para pagar por isso. Para você ter de novo, aí você precisa de uma quantidade maior, né? E com o tempo, né, também ele vai reduzindo a sua percepção de perceber as outras coisas boas que tem ao seu redor. As outras coisas vão perdendo a capacidade de te estimular com essa intensidade, né? Então, diversos tipos de droga, né, vão atuar através desse mecanismo, né, de fazer uma dependência dopaminérgica, né? E muitas vezes, quando o consumo começa cedo, né, eu trouxe aqui alguns trabalhos, deixa eu ver aqui como é que eu vou conseguir mostrar eles para vocês, porque meu carregadorzinho, ele fica no lugar que eu bem precisava apoiar, né? Eu trouxe aqui, como eu não sabia assim, se eu ia conseguir colocar a imagem, então eu imprimi os trabalhos, né? Então, eu estou aqui com um trabalho de 2015 que fala assim, o cérebro nas drogas, né? Da recompensa até o vício. Então, ele vai falando assim, né? Que a nicotina do cigarro, né? Que a maconha, que a metanfetamina, que a cocaína, eles vão atuar através desse mecanismo de recompensa, né? E a gente vê assim, por exemplo, que drogas
como o crack, né? Eu comecei falando das listas, mas agora já entrei um pouquinho na lista também, né? Que o crack, ele assim, é uma droga muito barata, vicia muito rapidamente, né? E traz, assim, uma deterioração, uma degeneração muito rápida da função cognitiva da pessoa, né? E realmente, assim, aqui na nossa cidade, eu acredito que é uma questão do Brasil inteiro, né? Tem sido uma verdadeira epidemia, né? Mudando e influenciando até mesmo outras doenças, né? Outro artigo aqui que eu trouxe, se alguém quiser comentar, você me para, tá bom? Eu trouxe aqui um artigo, né, que foi publicado no American Journal, o jornal americano, né, de drogas e abuso de álcool, né, abuso de álcool e drogas. E ele fala da consequência do uso de drogas na adolescência e nos jovens, né, que pode levar, assim, a deterioração cognitiva, da memória, né, das funções executivas, então a capacidade da pessoa tomar decisões, né, a capacidade da pessoa escolher entre duas situações, principalmente quando envolve perigo, né, então é mais fácil a pessoa escolher uma situação perigosa quando ela faz uso da substância. E o cérebro, né, ele, desde que o bebê está na vida intrauterina, ele está se desenvolvendo, né, quando ele nasce, esse desenvolvimento continua, e no adolescente e no adulto jovem, esse desenvolvimento ainda está acontecendo, né? Ainda está acontecendo o desenvolvimento, principalmente do córtex frontal, que é responsável pela maturidade, que é responsável pela capacidade mesmo de tomar decisões. Então, quando o jovem começa a usar, né, drogas, principalmente cocaína, essas dependentes do mecanismo da dopamina, né, ele começa a perder, né, não só o seu desenvolvimento fica bloqueado, vamos dizer assim, né, não continua a se desenvolver como deveria, mas também ele começa a ter perdas. Então, muitas vezes é colocado assim, você pode usar droga para fins recreativos, né? Então, fala assim, eu conheço, tem um vizinho meu, tem uma pessoa que faz chave lá na praça, né? Ele usa maconha, tá bem, tá vivendo a vidinha dele, não mexe com ninguém, não causa mal para ninguém, é só para ele relaxar, né? Mas, às vezes, ele teria potencial de fazer mais do que aquilo que ele está fazendo. E, às vezes, ele pode não conseguir também perceber situações que estão, assim, colocando ele em perigo. E fora que na idade mais madura, né, a gente observa, assim, que o uso ao longo da vida causa degenerações muito grandes. Então, hoje em dia, né, é público, eu posso citar, né, tem 2 cantores, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, né? Eles, assim, no meu tempo de estudante, eles eram colocados, assim, como até uns poetas, uns pensadores, né? Músicas dele apareciam nos nossos livros, nas nossas apostilas de ensino médio, né? Aí falava, nossa, como ele é um grande poeta, nossa, como que ele fez essa música tão bonita, né? Mas hoje em dia são pessoas que mal conseguem articular uma frase, né? Hoje em dia são pessoas que têm um estado cognitivo tão alterado, né? Que às vezes eles vão fazer um show e esquece a música que está cantando, ou então não fala coisa com coisa numa entrevista, né? Mas aí tudo entra no ninguém viu, o pessoal não comenta não, mas se você prestar atenção, né, eles estão tendo esse tipo de degeneração, né? Verdade. Eu queria comentar algo, doutora, e depois tem aqui também o comentário da
Mônica Nobre, que está nos vendo aqui também, uma querida, também pioneira aqui no Um movimento. abraço para Eu Mônica, vou fazer a para minha Eliane, pergunta antes, porque aniversário, que faz aniversário tem a ver hoje, com né? o Um contexto. beijo para ela. É verdade. A respeito do que a gente está falando agora ainda, da questão da dopamina e desse sistema de recompensa. Sobre quando isso acontece muito cedo, na adolescência, na infância, né? Uhum. Seja com o passivo, né? Quando acontece dentro da casa e acaba gerando isso. Aquela cultura, eu acredito que é uma cultura um pouco mais antiga, porque eu não vejo mais isso, mas assim, sou eu que não vejo, né, doutor? Não é porque eu não vejo que não acontece, né? E Uhum. aquela história da espuminha, dá só a espuminha para a criança, vem aqui tomar, tá tomando a cerveja ali, os tios, a família, vem tomar só a espuminha. Isso também já pode causar esses efeitos na criança, né? E como a doutora colocou, a partir do momento que ela passa a ter o sistema de recompensa ativado através de uma droga, acaba que fica mais difícil ela sentir prazer, sentir recompensa com outras atividades. Sim. Como essa, de estar junto com alguém que a gente ama, de ganhar um campeonato de futebol, de tirar uma nota 10, né? Alguma coisa nesse sentido. E vivendo o que a gente está vivendo hoje, com esse isolamento social e a questão da saúde mental, ela já está com o alerta bem ligado, né, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Uhum. Então, como isso pode gerar, né, um efeito bola de neve, assim, né, uma coisa que vai se tornar realmente algo, uma questão de saúde pública que a gente vai precisar saber dessas informações, Uhum. para que a gente possa formular tanto políticas públicas para lidar com isso, né? Porque se a criança já está vivendo uma situação, a criança ou adolescente já está vivendo uma situação que já coloca ali a saúde mental dela numa situação mais delicada, e ela tem acesso a esse sistema de recompensa ativado através da droga, seja o álcool, seja a nicotina, o cigarro, o narguilé, né, como a gente acabou de falar, né, que ficou popular, ou as drogas mais pesadas, realmente se tornam questões irreversíveis. E é toda uma geração, né, doutora, que estão aí de adolescentes que vão ter esse sistema de recompensa viciado, literalmente, né, doutora? Uhum. E assim, às vezes até a gente pode estar falando de várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas é porque assim, a gente tem pouco tempo, né, para falar de um assunto que é tão importante, né? E assim, muitas coisas, como você falou, saúde pública, né? A gente já começa a perceber, né, que tem mudado alguns perfis. Eu lembro de um caso, né, de quando eu trabalhava numa unidade de cuidados intermediários, né, que é assim, é como se fosse uma UTI para bebês, né, recém-nascidos, só que na UTI neonatal ficam os bebês que nascem com menos de 1 quilo e que não conseguem se alimentar, né, pelo trato digestivo, tem que ser pela veia, né. E na UCIM, aí eles já têm mais de 1 quilo e eles já conseguem, nem que seja por sonda, né, receber o alimento por via enteral, que a gente chama, né. E lá a gente teve o caso de uma menina, né, de 13 anos, que sentiu uma dor na barriga, chamaram o SAMU levou para o hospital de urgência, chegaram lá no hospital de urgência e falaram assim, não é aqui com a gente, leva para a maternidade, que ela está dando à luz, né? E os pais nem sabiam que ela estava grávida, né? Ela usava, assim, camiseta larga, era magrinha, a barriga não aparecia muito, neném não estava de termo, né? Era entre, vamos dizer, 6 e 7 meses, né? Nasceu bem pequenininho. E, assim, a mãe era diarista, né? Saía cedo para trabalhar, voltava à noite. O pai trabalhava em construção. E a menina ficava em casa, né, envolveu com amizades, começou a usar drogas, e se dissesse assim, quem era o pai, não fazia nem ideia, né? Porque no ambiente também tinha essa questão, né, de
de todo mundo, né, se envolver com todo mundo, vamos A dizer assim, promiscuidade ali, né? né? E quando o neném nasceu, aí ela falou assim com uma pessoa, né, da maternidade que conhecia ela, né? Ela falou assim, tia, eu não tenho um pano para enrolar meu filho, né? Outra coisa que a gente via, né, lá, por exemplo, chegou uma que uma vez falou assim, doutora, a senhora lembra de não sei quem? Falou um nome lá, tipo, era até um apelido, né? Aí eu falei assim, não, eu não conheço, né? Aí ela falou, pois é, morreu de novo. Aí eu falei, uai, como assim morreu de novo, né? Então, assim, a conversa, né, você vê, assim, é, mesmo em alguns padrões que a gente tinha, por exemplo, quando eu comecei a fazer residência, filhos de mãe HIV positivo, né, eram, assim, gordinhos, nasciam bem, né? Porque fazia profilaxia antirretroviral, fazia um pré-natal assim bem bonzinho, bem arrumadinho, né? Nascia bem, nascia com peso bom, nascia forte, nascia de termo, né? E agora com o crack, né? A gente vê assim nascerem bebês prematuros, né? Que a mãe não fez profilaxia antirretroviral antes, né? E nasce É exatamente pequenininho, sobre com isso, infecção, com doutora, sífilis. que é a pergunta da Mônica, então eu vou já fazer a Hum, pergunta dela e a uhum, gente continua daqui, ó. A Mônica sim, colocou. uhum, Boa noite, doutora Cristiane. Gostaria que a senhora comentasse sobre as crianças que já nasceram dependentes em consequência de seus pais usuários, que costumam ter sintoma de abstinência horas após o parto. sim, tem. São bebês assim que choram muito, choram assim o tempo todo, né? Depois que nascem, porque tem aquela abstinência, né? E eu já vi assim até, né? Pessoas propondo assim, não, mas deixa amamentar, porque aí a mãe vai fazer vínculo com o nenê, né? E vai querer sair das drogas, né? Assim, mas não é uma conduta certa, porque o cérebro do bebê está em desenvolvimento, né? E se você ainda através do leite materno oferece droga continuamente para essa criança, né? A gente não tem nem como imaginar que danos que ela pode ter no futuro, né? Pode ser algo assim que que seja um desastre muito grande, né? Porque a gente já vê, né? Muito evento adverso. Eu até tinha pedido para você mostrar, né? Uma figura, não sei se vai conseguir. Se não der, não tem. Não vou conseguir porque eu estou em tive que usar outro celular Ah, tá aqui. joia, tranquilo. Assim, até a respeito disso que tem um outro artigo que eu trouxe aqui, né? Foi um artigo publicado naquela revista também, Revista Internacional de Psiquiatria, é um artigo de 2020, né? E se essa aula fosse assim por alguma coisa que a gente tivesse slide, aí dava para eu ir mostrando, né? Mas aí vocês têm que acreditar aqui no que eu tô lendo. Que existem umas etapas, né? A descriminalização, a medicalização e a legalização, né, da droga ilícita. Então, assim, teve uma época que se pegassem a pessoa com o porte de uma droga ilícita, né, ia até preso, né? Aí depois falaram assim, não, mas é o usuário, né? A pessoa está com essa droga porque ela é usuária. Fazer o quê, né? Coitada, tá doente, né? Não vamos criminalizar. Aí, mas assim, igual a gente vê, né, em bioética, isso chama teoria da ladeira escorregadia, né, que você vai escorregando e vai caindo cada vez mais. E na Bíblia tem aquele versículo que fala assim, um abismo chama outro abismo, né? Então, primeiro foi a descriminalização, né? O usuário, ele não era visto como um criminoso, mas como uma pessoa doente, né? Não estou falando assim que ele deva ser visto como um criminoso, não,
realmente é uma pessoa doente. Mas esse é um primeiro passo que depois leva para um segundo, que é o que a gente está vivendo agora no país com essa proposta, né, do PL, desse projeto de lei, né, que é você cultivar para fins medicamentosos. E isso vai fazendo com que a pessoa perca o medo, né? Você vê mais como um remédio, né? Outro artigo que eu trouxe aqui é um artigo de revisão, né? Que, ou seja, um artigo que pegou vários trabalhos sobre esse assunto e eles fizeram uma avaliação, né, de como que aconteceu, né? É, primeiro, o que acontece quando a pessoa usa para uso recreativo, que foi isso que a gente comentou, né, de a pessoa ter degeneração cerebral, degeneração da memória, né, dificuldade, mau aproveitamento nos estudos, pode desenvolver psicoses, né, e também, algumas vezes a pessoa que tem um distúrbio psiquiátrico, ela pode até apresentar uma certa melhora, dependendo da indicação, né? Por exemplo, é o caso de alguns tipos de epilepsia bem raras, né? Só que aí ela vai apresentar uma melhora porque vai ter um controle da doença de base. Mas os riscos relacionados, né, por exemplo, com a cannabis, continua, né? Com o THC, que é a principal substância tóxica, né? Então, mas aí a pessoa vai vendo assim como uma coisa mais sossegada, mais tranquila, e depois, quando vem com a descriminalização, né, com a liberação das drogas, melhor dizendo, aí a pessoa já está assim bem mais pronta a aceitar, né? Então, esse outro estudo foi publicado na revista Pediatrics, que dentro das revistas da pediatria é uma das que a gente mais, assim, considera, assim, é uma das que a gente mais considera que é de boa qualidade, né? E aí o que ixi, peraí. Aí, dentro da pediatria, a gente considera bastante, e eles fizeram um levantamento bem amplo nos Estados Unidos quanto a isso, e verificaram o quê, né? Que aumentou o consumo, principalmente em populações de risco, em alunos mais pobres, né? Em pessoas de origem hispânica e afrodescendentes, né? Do que nos de raça branca, né? Houve um maior consumo também por gestantes, depois da descriminalização, né? E eles observaram, assim, também, né, que houve mais envolvimento em acidentes de trânsito, em comportamento de risco, né, e por causa daquela questão que a pessoa fica, assim, mais refratária a situações de perigo, né, e houve também assim, maior consumo por lésbicas, homossexuais, né, gays, bissexuais, que muitas vezes também está associado com comportamentos de risco, né? Então, que isso trouxe problemas de saúde pública, diminuiu a idade de consumo, e uma coisa que ainda eles não têm certeza, mas talvez não tenha muito risco, seria, pelo menos lá nos Estados Unidos, o aumento de consumo em áreas próximas dos dispensários para medicamento à base do cannabis, né? Então, a gente não sabe como que seria aqui no Brasil, que aqui o povo tudo dá um jeitinho, né? Às vezes a fiscalização não é muito eficaz, né? Porque o nosso país é muito grande também, né? É diferente, por exemplo, você fiscalizar um país pequeno e um país muito grande. Nos Estados Unidos, eles já têm todo um sistema para fazer isso, né? Mas. Isso, e aí, eu queria também colocar aqui um comentário da Ledi, que ela colocou
que drogas faz parte do dia a dia dessa população tão frágil, ainda fazendo relação ao caso que a doutora citou, do exemplo da menina, né? Uhum. De uma situação de vulnerabilidade, um estilo de vida, uma situação social mais específica. E realmente, Lady, é uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto a doutora falava, que sobre aquela questão do atraso mesmo cognitivo, da dificuldade de aprender para que se tome decisões importantes com relação à vida, com relação ao futuro, né? E isso acaba mantendo estagnado toda uma camada da população, toda uma manta econômica, socioeconômica ali, né? Porque se aquela população, ela vive esse ciclo e isso passa dos pais nessa condição de não conseguir alavancar mesmo, né, ali sua posição social, sua educação, sua busca, né? E aí ela fica exposta a essas condições e isso acaba gerando um ciclo ali. Nasceu um bebê de uma criança, né? Nasceu um bebê de uma criança em uma condição que já não era fácil e que fortalece esse ciclo, né? Esse ciclo social que já estava ali exposto. Bastante gente comentando aqui, doutora, bastante interação. A Eli comentou aqui também. E lá, como é que faz para ver o comentário, tá joia? E Larissa, isso que você falou... Você também consegue ver, mas talvez... Tem que ir passando assim o dedo, né? É que ele não estava me vendo aqui no meu celular. Tem um comentário da Eli aqui também, bem legal, que ela colocou aqui, que está acontecendo o segundo seminário intersetorial de políticas sobre drogas, organizado pelo Ministério da Cidadania, e estão apresentando projetos para a prevenção de alcoolemia de drogas, acho que era isso, acho que ela quis dizer aqui. Também um comentário aqui da vereadora Noêmia Rocha, que também está nos assistindo. Um abraço, Noêmia. Precisamos de casa de recuperação para gestantes usuárias de droga, que é a nossa luta na Câmara Municipal. A Ledi, mais uma vez, colocou: se somente o pai for usuário, a criança também pode nascer com abstinência? Ela deixou aqui também essa pergunta. Somente o pai, não. Até, assim, em que situação que a gente pode ter o comprometimento do pai, né? Assim, pode influenciar se, por exemplo, teve uma pesquisa na Zona Oeste de São Paulo, acho que até eu estava pensando eu cheguei a começar a falar sobre isso na hora que a live tinha caído, né? Eles foram num PS normal, né, de atender criança na emergência, e colheram a amostra de urina para pesquisar, né, uma substância chamada cotinina, que está presente quando a pessoa é usuária de cigarro, né, da nicotina, é um metabólito. E teve mais ou menos uns 27%, se não me engano, de detecção dessa substância em crianças de 0 a 5 anos, né? E estavam associados com a mãe ser fumante, né? E essas crianças tinham uma quantidade ainda mais elevada, né? Se o pai também fosse tabagista, né? Então, uma coisa que a gente pediatra vê muito, né? Às vezes não é nem o pai e a mãe, às vezes é um avô, uma avó, né? Que, assim, que é tabagista há muito tempo, é difícil de deixar, né? Eu conheci uma senhora que ela disse assim, eu aprendi a fumar fumando cigarro de palha, que meu pai mandava eu acender no fogão a lenha, e aí eu tinha que vir, não sei, tragando, né, tinha que vir mantendo ele aceso, né, para entregar para o pai. Então, ela disse assim, olha,
assim que eu comecei a fumar, né? Então, às vezes, tem pessoas, assim, mais antigas, que desde pequenininha fazem uso dessas substâncias. Aí nasce o bebê. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu quero tanto pegar o neném no colo, eu quero tanto cheirar ele, ficar perto dele, né? Mas no próprio hálito da pessoa, né, já tem aquele cheiro do cigarro, né, que faz mal para o bebê, né, que às vezes desencadeia sintomas respiratórios. Aí dá até dó, que a pessoa fala assim, mas doutor, eu fumo lá no terreiro, longe. Quando eu chego, eu escovo meu dente, eu tomo banho antes de pegar o neném, né? Mas no hálito, na respiração, já fica, né, aquelas substâncias, né? Então, eu já atendi, assim, pacientinho que os pais chegaram, assim, sob o efeito, né? Então, a gente fica pensando como é que vai cuidar, assim, de uma criança, né? E Exatamente. outra A coisa que Mônica até você... colocou um comentário aqui, ó, Uhum, sobre a conduta ali com relação ao que a gente estava comentando do bebê, né? uhum, Não é mesmo a conduta certa, pois acompanhei o caso dos pais novos de usuários uhum, com a criança chorando muito e aí espancaram a criança até a morte, que tinha só 5 meses. Eles nem se emocionaram devido ao efeito das drogas ali, né? Com o uhum. acontecido. Não tinha E nem aí, noção, né? a vereadora também colocou aqui, a vereadora Noêmia, Uhum. soube que muitos médicos dão dosagens menores de droga ao recém-nascido para acalmá-lo. É isso mesmo? Não, não. Existem substâncias assim, né? Tem, dependendo do uso, você tem algum antídoto, né? Ou então, por exemplo, você hidrata bem a criança para ajudar o rim a filtrar mais rápido, né? Mas de dar droga não dá, não. Isso a gente nem tem, né, no hospital, nem tem acesso. Mas uma coisa que você tinha falado, Larissa, e que eu fiquei, assim, bem impressionada, e eu lembrei, né, foi, assim, em questão, assim, porque, por exemplo, essas experiências, né, que eu comentei, é muito em decorrência da população que eu atendia lá, né, mas esse problema, ele está presente em todas as classes sociais, né? E o que está por Sim, trás sim. disso é a criança Tem um terceirizada. comentário aqui também. Ah, o que está por trás E disso é a que em criança outras faces terceirizada. ele pode ficar velado, né? Em outras Uhum. faces. E às vezes nem fica velado, né? A gente aqui, às vezes, tem notícia, assim, de pessoa que mora, assim, nesses condomínios fechados, né? E que o, a pessoa usuária entra na casa do outro, leva televisor, leva alguma coisa, assim, para vender, né? Para conseguir a droga, né? E esse é um problema, assim, da criança terceirizada, né? A criança que não está em contato com os pais. Por isso que nessa, como a gente comentou no comecinho da live, né? A intervenção breve proposta para o pediatra fazer é na frente da família, falar assim, qual droga você acha menos perigosa, né? Porque aquela que ele acha menos perigosa é que os pais têm que estar mais atentos, né? E às vezes, olha o que aconteceu, por exemplo, no caso dessa menina que eu contei, né? De 13 anos, não sabia nem quem era o pai, né? E falou, não tem um pano para enrolar meu filho, né? Uma criança, uma menina, aí, né? O que aconteceu? Os pais, por conta do trabalho, até mesmo para poder tentar dar uma condição melhor para a filha, né? Saíam cedinho para trabalhar, voltavam muito tarde, muito cansados, nem perceberam que ela estava grávida, né? A gente ficou sabendo também de um outro caso que a mãe descobriu no quarto mês, e assim, de família abastada, né? Então, tanta, assim, uma forma de prevenção é o contato com a família, fazer refeição junto,
né? É ter diálogo, é ter programação junto, porque assim, se a pessoa já não tem contato com a família, como que ela vai dizer não, né, para essa dopamina, né, para esse estímulo, para essa recompensa, né, vamos dizer assim, que a droga vai causar de sensações nela, né? Até foi feita uma outra pesquisa, né, que mostrou, assim, que geralmente é tabaco, né, cigarro, álcool e maconha. Algumas pesquisas invertem maconha, álcool e cigarro, né, a ordem que os adolescentes experimentam a droga. Que o consumo do álcool, geralmente pelo adolescente, se dá, assim, em grande quantidade. Ele não bebe sempre, mas quando bebe, bebe muito. Né? E geralmente em contato com outros, né? Ah, acha grande vantagem beber muito, né? Aí toma em grandes quantidades. E muitas vezes eles vêm assim, o bebê, ou então a maconha como algo glamuroso, igual antigamente o cigarro era visto, né? E, esse padrão, né, geralmente eles fizeram uma pesquisa que mostraram que 93% fora a escola não participava de nenhuma atividade cultural e que 91% diziam não ter religião, né? Então, o que isso mostra para gente? Muitas vezes a atividade cultural que a pessoa tem é participar de um grupo de jovens, né, na igreja, é participar de um coral, participar de um esporte, né? E a gente vê como que é importante, né, a família, a comunidade. Tem um trabalho aqui, bem recente também, que eu estava lendo. Doutora, Oi. a gente está já caminhando aqui para o final. Daqui a pouco pode ser que corte aqui a nossa live. E se cortar, a gente não consegue salvar. Não, tá. Então, vamos caminhar para uma conclusão e a gente vai ter que continuar essa conversa outra hora. Eliana, pode ir já pensando aí, porque realmente é um tema muito interessante, tem muito tema para a gente abordar. Mas pode concluir, doutora, que a senhora estava falando. Eu acho que até com isso que eu ia trazer, é uma forma de conclusão, né? Que a gente pode encerrar com isso. Um comentário final. Ele fala aqui, né? Deixa eu ver se é nesse. Era um desses que eu coloquei aqui. Fatores de proteção, que foram apontados como fatores de proteção. Quando fala assim, né, tá acabando e você pensa, tá nas horas aí que parece que fica difícil de achar. Deixa eu ver se Acho que o primeiro mesmo é a família, né, doutora? Não sei qual que vai ser a ordem dos fatores aí, mas como a doutora falou, acho que a família é o fator, assim, realmente mais forte, né? É o projeto de Deus, né? Acredito que é um fator com muita força, né? A família, o diálogo com a família, estar à mesa, estar juntos nos finais de semana. Vou dar o exemplo aqui da minha casa, que eu com as minhas crianças aqui. Subir um morro de vez em quando, fazer uma caminhada no parque, juntos, comer na grama. Eu tenho uma adolescente, né? Eu tenho uma filha de 13 e um menino de 8. E tem muitas coisas aqui que a doutora ia falando e eu ia pensando de diálogos que eu já tive com ela, de questões. Os meus filhos estudam em escola pública, então eu tô muito próxima de algumas realidades que às vezes vêm até mim pelas conversas que a minha filha tem com os colegas. Então é muito importante mesmo esse diálogo e essa ligação aí. Isso é verdade. Eu vou falar assim do que eu lembro mesmo, né? Eu queria dizer as palavras exatas, mas assim, o que esse artigo trazia, né? Que o interesse pela escola, né? Assim, a criança tem interesse em estudar,
né, tá saindo bem na escola, participar de atividades culturais e principalmente o apoio da família e também a, a às vezes a pessoa não ter receptividade naquele comportamento no grupo que ela atua, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem amigos, né, que não usam, aí ela começa a usar e a pessoa fala, não, vamos parar com isso, beber para quê? Não, isso aí não, vamos fazer outra coisa, né? Então, assim, o ambiente, né, que a pessoa vive. E aí, bem oportuno isso que você contou da sua menina, né? Que às vezes você fica sabendo de algumas coisas, né, de comportamentos, né, pelo que você conversa com ela, né? Sim. Então, você tem a oportunidade de orientar, né, e pelo fato, né, de ter essa proximidade, realmente tem como você identificar o perigo, né? Então, Isso assim, mesmo. acho que o principal, Doutora, vai, vai prevenção derrubar aqui a gente. a principal prevenção Então é eu a vou, família, né? E eu acho que é isso com que a gente tem que certeza. estar, né, atento, né? Obrigada, quero te agradecer em nome de todo o movimento das mulheres que se importam. Quero agradecer a audiência de quem nos assistiu, a interação que foi grande aqui, das Sim, perguntas, a gente conseguiu discorrer a respeito. Com certeza a gente vai precisar continuar essa conversa em algum outro momento. Vamos avisar, anunciar aqui a todo mundo. Vou encerrar para que a gente não perca, a live consiga sim. ficar gravada aqui na nossa rede. Então, agradeço a todas. Tenham uma boa noite. Assim que ficar, que salvar aqui, vocês podem voltar aqui assistir e deixar comentários aí que a gente também pode continuar a nossa conversa aqui nos comentários também. Obrigada, doutora. Um beijo. Eu que te agradeço, né, pela Obrigada a todas. mediação, pela conversa e pela oportunidade, né, na pessoa da Eliana e de todo mundo do Mulheres que se Importam. Tá certo. Um abraço, Deus abençoe a todas e até a próxima live. Boa noite, Deus abençoe a todos.